Meus prezados irmãos, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Queremos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo com respeito o porquê que a nação de Israel se apostatou. Apostatou-se devido a não recapitular a sua história passada, por desviar-se dos ensinamentos que Deus havia ministrado a eles. E nós estamos mostrando que o mesmo tem acontecido com nós, adventistas do sétimo dia. Nós iremos orar ao Senhor neste momento para pedir as bênçãos para darmos continuidade. Oremos. Senhor nosso Deus, pedimos nesse momento as suas bênçãos, o seu perdão e a sua misericórdia. Cure a nossa alma, liberte nossos pecados. Abençoe, Senhor, essa mensagem segundo a graça e os méritos de Jesus. Amém. Vamos dar continuidade no livro Testemunhos Seletos, volume 3, a página 254, é o segundo parágrafo que diz assim: a menos que se arrependa e converta a igreja que agora está a levedar-se com a sua apostasia. Isso aqui é simbólico ou literal? É mentira ou verdade? A igreja está em apostasia ou não? Porque a igreja quase toda não aceita este fato. E muitos daqueles que se dizem da verdade presente ficam mentindo perante os membros dos grupos. A menos que se arrependa e converta a igreja, que agora está a levedar-se com sua apostasia, comerá do fruto de seus próprios atos, até que se aborreça a si mesma. Quando resistir ao mal e escolher o bem, quando buscar a Deus com toda a humildade e alcançar sua alta vocação em Cristo, permanecendo na plataforma da verdade eterna e pela fé lançar mão dos dons que para ela se acha preparados, então será curada. Então, quando que a igreja será curada? Então, quando que a igreja sairá da apostasia, deixará de ser uma apóstata? Quando adquirir, lançar mão dos dons, aborrecer o pecado, aborrecer o mundanismo, se voltar para Deus em contrição, em oração, receber a chuva serôdia, aí sim será curada a sua ferida. Aparecerá então na sua simplicidade e pureza que Deus lhe deu, separada de embaraços terrenos, olha só, separada de embaraços terrenos, está envolvida em política, em mundanismo, mostrando que a verdade com efeito a libertou. Então seus membros serão na verdade os escolhidos de Deus, os seus representantes. Aqui Deus está mostrando, certo? Deus está chamando para uma reforma. Chamado para a reforma é isso. É os líderes mostrar perante toda a igreja, o estado dessa igreja, mostrar tudo que está acontecendo, que é pecado entre eles, mostrar a esses membros toda a verdade que Deus ministrou a eles no passado, mostrar como Deus os conduziu, aonde eles erraram, certo? Aí sim, isso aqui é o início de um reavivamento e reforma. Mas se isso não acontecer, se os líderes não levarem os membros a enxergar a sua condição miserável, desgraçada de pobre, cego e nu, se não mostrar que a igreja se tornou uma igreja corrupta e mundana, cheia de aves imundas e detestáveis, então, vamos ver o que agora em Testemunhos Seletos, volume 2. Olha o que diz aqui então. As fervorosas orações desses poucos fiéis, o remanescente, sempre teve o remanescente, olha só, o remanescente dentro de uma igreja apostatada, o remanescente dentro de uma igreja apostatada sempre existiu. As fervorosas orações desses poucos fiéis não serão debalde. Quando vier o Senhor para exercer vingança, virá também como protetor de todos os que conservaram pureza de fé dentro dessa igreja.
e se guardaram incontaminados do mundo. Está vendo? E se guardaram incontaminados do mundo. E nesta ocasião que Deus prometeu vingar seus escolhidos, que a ele chama de dia, clama de dia e de noite. A ordem é: passa pelo meio da cidade, passa pelo meio de Jerusalém, e marca com o sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio da igreja, dentro da igreja. E se essas abominações são cometidas no meio da igreja e dentro da igreja, é porque os líderes permitem. Porque os líderes são os que estão promovendo essa apostasia, essas abominações, são eles os promotores. Estudemos nossa história passada, irmãos. Diz mais, Ezequiel 9,4. Esses que suspiram, que gemem, haviam estado a pregar as palavras da vida, olha só. Haviam reprovado, aconselhado e suplicado dentro da igreja, dentro dos grupos de WhatsApp. Alguns dos que estavam desonrando a Deus, alguns arrependeram-se e humilharam o coração diante dele. Somente alguns vão ouvir essa mensagem que está sendo dada hoje dentro da igreja de 27º dia. Alguns aqui. Mas a glória do Senhor aparta-se de Israel, ou seja, da igreja. A glória de Deus, a presença de Deus vai sair, desaparecer completamente dessas estruturas que você vê, desses templos que você vê, dessa organização geral completamente. Se bem que muitos ainda continuassem as formas da religião, faltava seu poder e sua presença. Assim como aconteceu com a nação de Israel, após o ano 70, a destruição de Jerusalém, certo? Ou mesmo ali antes, eles com aqueles cultos, aquelas pompas, a mesma coisa está se repetindo e vai acontecer dentro da igreja de 27º dia. Os cultos vão continuar, aquela ladainha, aquele blá blá blá, mas a presença de Deus não vai estar lá. De sábado, bem sábado na escola sabatina, vai estar aquela irmã toda de calça, mostrando os seios, né? Aquele irmão todo afrescalhado com aquela calça apertadinha, aquela juba, né? De leão, né? Entendeu? Aquelas músicas mundanas, aqueles rocks, não é verdade? Tudo vai estar aquela irmã com essa apertadinha, chega, entendeu? Daquele jeito. Então, tudo vai continuar dizendo: Deus está aqui, Deus não estará mais. Deus não estará mais. Aqui é o que está escrito na palavra de Deus. Por quê? Porque tornou-se uma prostituta, não se arrependeu e não voltou-se para o seu legítimo marido. Diz mais. Continuemos. Olha só, o último parágrafo da página 65. Só aqui é literal, irmãos. Entendeu? Vemos aí que a igreja, o santuário do Senhor, adventista do 7º dia, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. A igreja adventista do 7º dia, o santuário, a Associação Geral dos Adventistas do 7º dia, serão os primeiros a receber as pragas. Não é o papado, não é a primeira besta, não é a segunda besta, certo? De maneira nenhuma. Mas aqui diz que é o santuário do Senhor. Mas por quê? Os anciãos, aqueles a quem Deus dera grande luz e que havia ocupado o lugar de depositar os interesses espirituais do povo, haviam traído o seu depósito, colocado-se no ponto de vista de que não precisamos esperar milagres e as assinaladas manifestações do poder de Deus. Como nos dias da antiguidade, os tempos mudaram. Essas palavras fortaleceram-lhe a incredulidade e dizem: o Senhor não fará bem nem mal. É demasiado misericordioso para visitar o seu povo em juízo. Assim a paz e segurança é o grito de homens que nunca mais erguerão a voz como trombeta para mostrar ao povo de Deus a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Então, meu irmão, você que está dizendo que esse texto não é verdadeiro, que a igreja adventista não está em apostasia, que nós como povo não se apostatamos,
você será o primeiro a receber o golpe da ira de Deus. Olha só, esses cães mudos que não querem ladrar são aqueles que sentirão a justa vingança de um Deus ofendido. Homens, virgens e crianças, todos perecerão junto. Então, meu irmão, você, cão mudo, deixe de ser um cão mudo. Se levante, ladre, expulse, mostre os inimigos do povo de Deus, desmascare, mostre o estado desse povo. Mostre o arrependimento verdadeiro, a verdadeira reforma, o verdadeiro reavivamento para levar um povo à salvação. Que Deus assim nos abençoe, que Deus nos converta como igreja e como indivíduo, em nome de Jesus, amém. Senhor nosso Deus, nós somos muito gratos pelas suas bênçãos e misericórdia. Rogamos ao Senhor que abençoe-nos nesse momento, que abençoe esse trabalho, esse canal Despertar, e que abençoe os ouvintes. Que essa mensagem venha estender ao coração do teu povo, da tua santa igreja, Adventista do Sétimo Dia. Pedimos essas bênçãos, Senhor, e eu agradecemos no doce nome de nosso Salvador Jesus. Amém.